Amém e amém. Bendito Deus. Bueno, Bom, gloria al nombre glória ao nome eterno del eterno do Senhor. Señor. Nos sentimos muy Nos sentimos muito agradecidos a Deus e felizes de de estar reunidos estar acá reunidos aqui en el nombre eterno del no nome Señor, eterno do Senhor, con el deseo de oír la com o palabra desejo de que ouvir a Dios palavra que Deus nos estará nos trayendo a estará través de su trazendo através ungido. do seu ungido. Nosotros dependemos de esa Nós palabra dependemos dessa palavra y estamos e felices estamos porque lo felizes que está haciendo porque esta palabra o es que una esta obra palavra está grande fazendo é uma en la obra vida de cada grandiosa na vida uno de de los cada qual, de cada um creyentes, dos crentes, preparándonos nos para recibir preparando las para bendiciones receber del Señor. as bênçãos do Y eso es lo Senhor. que queremos. E isso é o que nós Pueden queremos. sentarse, Podem mis sentar-se, hermanos. meus irmãos. Pues estamos muy agradecidos a Dios Estamos muito agradecidos a por este Deus, viaje que então, por esta nos viagem que Deus nos concedió concedeu, en esta gira que hicimos. neste giro que fizemos, que foi um pouquinho longo esse percurso. Estivemos pelo Peru, e aí foi uma bênção muito grande. Deus nos abençoou através da mensagem que Ele nos deu aí. Daí passamos depois para... Bom, nós passamos diretamente para o Chile. O ungido de Deus voltou para Porto Rico e já chegou para a atividade que iria se ter lá no Chile. Mas nós fomos ao sul, estivemos lá com os irmãos. Também estivemos depois em Valparaíso, que é no Chile também. Foi uma bênção muito grande estar aí com esses irmãos em Valparaíso. Depois estivemos no sábado, tivemos a reunião de ministros. E depois então nos trouxe o irmão, apareceu o ungido de Deus aí no domingo. Isso foi uma coisa muito, muito grande. A presença dele, eu creio só com a presença do mensageiro já acontecem milagres, porque muita gente testemunham das coisas que acontecem só com a presença do mensageiro, ou apenas com a presença do mensageiro. E eu creio, eu estou vendo uma obra muito grandiosa em toda a América Latina, só com a visitação desse homem de Deus. E daí passamos para a Argentina, também nos regozijamos grandiosamente pelo esforço que os irmãos da Argentina fizeram. E quando eu fui pela última vez, não tinha nada, era só um terreno, pelado, sem nada, sem coisa alguma. E agora quando fomos, tinha um auditório, mas como é que pode? E a gente ficou maravilhado, mas não faz muito tempo que a gente veio. Essa gente estava trabalhando de dia e de noite, mas apenas faltam mais uns acabamentos. Mas aí tivemos a reunião e foi algo muito, muito formoso. E vieram pastores de outras igrejas vieram, e que não são da mensagem, mas que trouxeram um escrito aí, um cartaz, e puseram no lugar: bem-vindo, profeta de Deus, bem-vindo à Argentina. Não foram os irmãos que fizeram isso, eles que fizeram isso. Uma coisa tremenda. Foram como 3 ônibus, mas ônibus desses duplos, que são de 2 andares. Viajaram como 13, 14 horas viajando, disseram. Tinham viajado para chegar até aí ao local, para ver e estar nesse culto e ver aí o mensageiro. Eu me regozijava com Ruth quando nós estávamos vendo pela televisão, depois que ele saiu no culto, como o irmão, como abraçavam o irmão José Benjamin Pérez uma vez e outra vez, e tinham esse regozijo. O pastor muito agradecido com a sua igreja. O irmão José Benjamin Pérez foi saudá-los, cumprimentá-los quando eles já estavam embarcando no ônibus deles, e o pastor aí junto com a sua igreja. Eu creio que eram mais de um pastor, 2 ou 3 pastores, mais ou menos, algo assim. E também uma pastora, creio que estava.
tinha uma pastora assim. Vieram e foi uma bênção aí na Argentina. Muito, muito grande. Depois passamos para o Brasil. E aí eu estive com os irmãos próximos. É como se fosse um município de São Paulo, mas bem retirado, longe, distância de 1h15 minutos, 1h e alguma coisa. Estivemos aí com o pastor Celso em Osasco, e na sexta-feira e no sábado a reunião com os ministros, isso no Brasil. E no domingo foi uma coisa extraordinária. Teve uma grande luta, uma batalha lá. O inimigo estava aí com uma música horrível aí tocando. Não só a música, mas todo o pecado que eles estavam cometendo aí nesse lugar. Mas, ai Senhor, que angústia, que desespero, mas Deus deu a vitória ao ungido. E quando ele passou adiante, a música parou. Pararam ou o Senhor parou? Para eles, uma das duas coisas. E quando o mensageiro passou adiante, tum! E eu digo, bom, aqui aconteceu algo. Ou Deus parou isso, ou eles pararam com isso. Mas que coisa tremenda. Foi uma bênção grande que Deus nos deu. O Senhor deu uma mensagem muito bonita aí. Eu dou toda essa informação porque cada vez que eu volto de uma viagem, sempre eu gosto de lhes informar o que foi que aconteceu. Amanhã teremos o primeiro sábado do mês. Já começa a atividade em Porto Rico às 8. Aqui seria às 6 da manhã. Assim que vamos estar desde as 6. Temos que ir bem cedinho descansar. Nós estamos distante, mas hoje me pareceu muito longe vir até aqui. Aqui a cadeireta e corre na estrada, corre. Quando é que a gente vai chegar? E me pareceu bem longe, bem distante. Mas bom, aqui estamos, felizes, contentes, agradecidos. E estamos com o nosso coração aberto para receber tudo que o Espírito Santo tiver para nos falar através do ungido de Deus. Antes de deixar o nosso irmão José Benjamin Pérez, eu quero ler-lhes uma porçãozinha do livro. É praticamente a primeira mensagem de agosto, da parte 5, na página 12. Página 12, 13. Quero lhes ler algo aqui muito importante. Eu tinha ouvido isso do irmão William. E pedimos ao Senhor que, se de alguma forma nós cometemos esta falta que o ungido de Deus fala aqui, que Deus nos perdoe por isso, que o Senhor nos perdoe os nossos pecados, porque eu já tinha ouvido isso e sabia o cuidado que nós tínhamos de ter com isso. Na página 12, ele fala, o irmão William está falando na mensagem o mistério da predestinação. E ele fala, a palavra não é para rir dela, das promessas divinas. As promessas divinas não são para a pessoa ficar rindo delas, nem é para ficar bromeando, zombando da palavra de Deus. Senhor, eu falo, se de alguma forma nós, usando a Bíblia ou a palavra, algum versículo, algum refrão ou verso, tenhamos cometido essa falta, ficar fazendo graça, que eu tenho visto pastores fazendo graça com as Escrituras, e o que fala aqui, o ungido é muito, muito forte. Eu vou ler. É muito forte para a pessoa que gosta de fazer gracejos com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, com coisas relacionadas com a mensagem. Diz, eu sei
Eu sei que todos vocês já viram pessoas que fazem piadas usando a Bíblia. Eu já vi isso, vocês também talvez tenham visto, mas eu muito mais. Usando as Escrituras, textos bíblicos e lugares bíblicos ou aplicações bíblicas, aplicando-as para certas coisas e para piadas, coisa de ficar rindo as pessoas. Mas isso está incorreto, está errado isso. E Deus olha para essas coisas. Essas são umas palavras do nosso irmão William Soto Santiago. Eu já tinha ouvido isso muitas vezes do irmão William. Como nós tínhamos que ter cuidado com essas coisas ou com isto? Deixa eu ver aqui os pastores que estão conosco. Parecia o Davi, é o Davi que está conosco. Deus te abençoe, Davi, é um privilégio ter-te por aqui. O irmão Epifânio, é um privilégio ter-te por aqui. Que outros pastores estão aqui conosco? O irmão Isaí, nós tivemos na tua igreja na última vez. Que Deus te abençoe grandiosamente e continue te usando. Que outros pastores estão aqui? Boanerges. Não tem mais nenhum outro? Bom, é um privilégio. Oscar. Bom, certamente. É uma bênção muito grandiosa, mas, na verdade, muitas vezes eu tenho ouvido pastores, e que Deus tenha misericórdia, porque o que fala o irmão William aqui é forte, o que o ungido de Deus é forte, o que fala aqui diz ungido. Alguns irmãos me falaram de pessoas, inclusive, que ficam fazendo graça. E eu aproveito esta oportunidade para dizer-lhes que isto está errado. Ficar fazendo graça por ser pastor, sendo pastor usando citações bíblicas e essas coisas, fazendo gracejos com o povo, isso não está certo. Diz o irmão William Soto Santiago, aquele que zomba ou faz mofa das coisas de Deus, e em vez de ajudar a obra de Deus e o programa, eu estou na página 13, e o programa de Deus o que faz é desajudar. O ungido diz, é o que estamos falando aí. Não estavam conectados com a obra de Deus. Nesse tempo, estavam desconectados. Uma pessoa que faz isto, ele diz que não está conectada com o céu, não está conectada com a obra, está desconectada. Se transforma em uma pessoa que não é diante de Deus e para Deus, não é uma pessoa séria, porque não levou as coisas de Deus a sério. Portanto, a maldição de Deus vem sobre essa pessoa. Olhem que isto é forte, porque esta é a palavra do Senhor e isto é o ungido de Deus que nos está falando. A maldição vem sobre essa pessoa, vê? É por isso que tem uma mensagem que nós lemos, que falamos, eu creio que foi na segunda-feira que passou, na terça-feira que passou, onde nós falamos aí nela que a maldição que foi lançada sobre essa figueira, quando Jesus passou por ela e amaldiçoou a figueira. Olha aquela planta que amaldiçoaste secou-se. A palavra que ele falou, essa Samuel secou essa planta, fez-la secar. Ou seja, que quando se fala, então as coisas se concretizam e se cumprem conforme ao que esse profeta falou. No momento ou mais adiante na frente. Mas vejam, o que ele diz ou fala aí não é uma pessoa séria, porque não
levou as coisas de Deus a sério. Portanto, a maldição de Deus vem sobre essa pessoa. Essa pessoa perde a oportunidade de viver eternamente no reino de Cristo. E a pessoa diz assim, uma pessoa tão simples assim, não é verdade? De poder fazer gracejos, uma piada. E pode trazer para essa pessoa maldição por causa disso. Inclusive, ser excluído do reino de Cristo. Agora, existem pessoas sérias, mas o importante é que nós sejamos sérios para Deus, porque uma pessoa pode ser muito séria, humanamente falando, em termos humanos, mas se não levar as coisas de Deus a sério, então não é uma pessoa séria para Deus. Ou seja, que a pessoa deve entender como Deus nos vê e Deus julga o coração. Olha, isso é importante. Deus julga o coração. Qual é o pensamento que tem no teu coração para a obra de Deus, para com teus irmãos, para o teu companheiro ministro? Os pensamentos do coração. Portanto, o que as pessoas falam, de onde é que sai? Sai do coração. Assim que ninguém deve zombar das coisas de Deus, senão que bem melhor deve ajudar as coisas de Deus, o programa de Deus, a igreja, para que as bênçãos de Deus venham. Aqui no fim, esse pedacinho, esse parágrafozinho curtinho eu leio para vocês no fim, onde ele diz: e todo aquele que fizer isto do qual nós lemos, não estará no reino de Cristo. Ou seja, fica excluída. Está desconectado. Está desconectado do Senhor para ficar fazendo coisas assim, desse tipo. Aqui nos explicou, nos escreveu o irmão William, tudo isso que está logo aí em seguida. Somente unidos com Cristo damos fruto. O verdadeiro crente tem que se manter unido com Cristo para dar fruto. Manter esse contato. Isso é importante. Deixa eu ver aqui. Aqui no final ele diz. Bom, no fim da página 15, vejam, diz: a pessoa que se desconecta da obra de Deus, olhem essa parte tão extraordinária que nos fala aqui uns minutos. A pessoa que se desconecta da obra de Deus, então o diabo agarra ela e começa a fazer com essa pessoa, começa a fazer dano, causar dano na obra, tenta ficar debilitando e enfraquecendo o grupo, falando coisas negativas. Vê que a pessoa que ela não está conectada com Deus, ligada com Deus, essa pessoa, o diabo pega ela e começa a usá-la para falar mal dos irmãos, para buscar faltas, para buscar erros e muitas coisas mais. Começa a falar coisas negativas e ela espalha isso no meio do povo para tentar causar dano. E ela não percebe que é um espírito do diabo. Veja, a pessoa não se dá conta, não percebe que com o que ela está fazendo na sua forma de comunicar ou de semear má semente no coração de alguma pessoa, ficar semeando má semente no coração, está sendo um instrumento de Satanás. Agora vejam como neste tempo identificam-se direitinho, claramente esses espíritos pelas suas obras. Já não está guardado aí, escondido, senão que agora faz essas coisas publicamente. E não tem respeito por nada, por coisa alguma. Já agora fala e é aí onde o escolhido capta de qual espírito são ou de que espírito são pelas suas obras. E diz aqui, e escreve o irmão William aí com letra,
letra do seu punho, do seu próprio punho, vocês veem aí os escritos que ele fez. Ele disse: Deus se comunica com o povo através de um profeta, de um mensageiro. E aí colocam umas escrituras em Deuteronômio 18:15, Amós 3:7. Também escreve aí: aquele que não ouve a voz de Deus através desse profeta estará desconectado do céu. Vê vocês que a nossa comunicação com o céu é com o profeta, é através do profeta, a nossa comunicação com o céu, que nós nos mantemos conectados, ligados com o céu. Mas se não ouvirmos a voz desse profeta, ou ouvimos a voz desse profeta, estamos desligados. E se desliga do céu, com segurança, ou certamente vai se conectar, vai se ligar com a quinta dimensão. Esse aí já não é a sexta dimensão aí, já vem de outra dimensão. E aí vai ser um instrumento nas mãos do inimigo sem perceber. Isso é importantíssimo. Essa alerta que nos faz aí o nosso irmão, o reverendo Dr. José Benjamin Pérez. Bom, nós nos sentimos felizes por estas palavras, nos regozijamos mais em ver e aprendemos destas mensagens, com essas mensagens, cada dia mais e mais. Quando a gente ouviu isso pela primeira vez, mas agora quando a gente volta a ler, então parece que é como um ensinamento novo para nós. Nós vamos ficar de pé para receber o ungido de Deus e que Deus nos abra o entendimento para que entendamos tudo o que o Espírito Santo tem que falar através do seu instrumento. Assim que vamos deixar conosco ao nosso apreciado irmão e amigo, Dr. José Benjamin Pérez de Puerto Rico.